A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho da irmã Diana, meus irmãos. É um testemunho aqui que coloca o arrebatamento da igreja para agora, para 2025. O tempo do arrebatamento da igreja, segundo o testemunho da irmã Diana, seria esse. Porque há muitos anos atrás ela teve um sonho que ela tinha umas expressões de rosto diferente do que ela tinha na época, né? Então hoje, muitos anos depois, ela contando a experiência, ela se vê, irmãos, igualmente como ela se via no sonho há muitos anos atrás. Então ela até coloca a mão no rosto dela, ela fala que hoje ela tem o rosto igualmente ela tinha quando ela teve aquele sonho há muitos anos atrás. E ela sente, irmãos, que o arrebatamento é para agora. Por quê? Porque Deus tem mostrado de tudo quanto é jeito para toda a sua igreja. Irmãos, Deus ele tem testificado no coração de todo mundo por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence todo mundo da verdade. E Deus está mostrando, irmãos, Deus está mostrando que o tempo de voltar para casa é esse daqui. Deus ele está nos fazendo um convite. Volte para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Que festa seria essa, irmãos? Seria a festa das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva, a igreja com o noivo, Cristo Jesus. Isso pode estar acontecendo agora na festa das trombetas, porque a festa das trombetas, irmãos, é a festa de Deus. A festa das trombetas ela é comemorada pelos judeus, só que também é para a igreja gentia, porque não é uma festa dos judeus, é uma festa de Deus. E Deus ele é para todos, tanto para a igreja gentia quanto para os judeus. Só que a igreja gentia, que somos nós, a gente sobe primeiro no arrebatamento, porque nós estamos na era da graça. Nós não recusamos a Cristo há 2000 anos atrás, como os judeus recusaram. Então vai ter salvação para os judeus? Vai, só que eles vão se salvar na grande tribulação. Então a igreja gentil ela sobe antes, irmãos, e nós subiremos a qualquer momento quando a trombeta tocar, e a trombeta está tocando a qualquer momento, a qualquer minuto a trombeta ela vai tocar, e a igreja ela vai subir. Então a gente sobe, se casa com Cristo, participamos das bodas do Cordeiro, a mesa já está posta, já está pronta, os céus nos aguardam a qualquer momento, irmãos, no sentido literal a gente sobe, e os judeus sobem depois. Eles passam pela grande tribulação, vai ter salvação para eles também, só que eles vão ter que passar pela grande tribulação. E depois, irmãos, que tudo tiver resolvido, seremos todos um único povo, porque Deus ele é para todos. Na eternidade seremos um único povo, judeus, gentios, seremos todos um único povo. A qualquer momento, irmãos, a igreja está subindo nesse arrebatamento. E dentro desse sonho da irmã Diana, ela via que é para esse tempo aqui, esse tempo que se chama hoje. Por quê? Porque hoje ela está com a mesma expressão facial que ela tinha há muitos anos atrás. Vamos ver esse testemunho e que Deus abençoe a todos. Não sei bem como começar este vídeo, então vou direto ao assunto. Há alguns anos, tive uma visão do arrebatamento e tive outra visão alguns anos atrás sobre o arrebatamento. Ainda não a compartilhei com muitas pessoas, mas acho que agora é a hora. Então, vou compartilhar o que vi quando a vi e encorajá-los por meio dessas visões. A primeira foi em 2006. Eu tinha apenas 10 anos e estava aprendendo sobre o arrebatamento pela primeira vez, mas não tinha tido muitos sonhos ou pesadelos nem nada do tipo. Estava apenas lendo a série As Crianças Deixadas para Trás. Achei fascinante e só. Um dia, eu estava indo do meu quarto para a cozinha e não tinha lido o livro nem nada do tipo. Eu estava apenas seguindo com meu dia. E enquanto caminhava, me vi num piscar de olhos no céu. E eu sabia que era o paraíso porque eu estava parada nas nuvens e estava sorrindo. E o fato é que eu não parecia mais com quem eu tinha 10 anos. Eu me vi do jeito que estou agora. Eu sabia que tinha 20 e poucos anos. Eu estava sorrindo. Meu cabelo estava tão longo quanto está agora. Ele estava preso em um rabo de cavalo naquela visão. E eu tinha um anel no meu dedo.
E sabe, na época eu presumi que isso significaria, ó, eu estava noiva porque eu achava que toda pessoa casada usava 2 anéis. Então, sabe, eu pensei, ó, eu estava noiva, mas eu não conseguia ver a pessoa com quem eu estava. Eu sabia que ela estava lá, mas não conseguia ver o rosto nem nada assim. Eu só me vi sorrindo nas nuvens e isso aconteceu muito rápido e foi como se eu estivesse passando de cena em cena. Então aquela cena passou rapidamente. Eu me vi, estou falando que meu queixo estava exatamente do mesmo jeito. Tudo o que eu parecia era exatamente do jeito que eu sou agora. E então brilhou e eu vi de uma visão aérea. Vi os primeiros aviões caindo no céu porque os pilotos cristãos tinham sido levados. Eu os vi mergulhando de nariz em direção ao chão e então vi algo como uma cena em uma rodovia interestadual. Não tenho ideia de onde era, mas estava um engarrafamento. Quero dizer, os carros estavam parados no caminho e havia muitos carros que tinham batido uns nos outros. Sabe, é claro, pessoas estavam desaparecendo e era um caos completo. Havia pessoas, sabe, procurando por familiares em seus carros. Havia bebês que estavam desaparecidos. Havia pessoas saindo de seus carros e correndo, gritando e procurando por pessoas. Elas estavam muito apavoradas e eu vi muitas pessoas saindo de seus carros e correndo porque não sabiam o que fazer. Não havia outro lugar para ir. Havia pessoas desaparecidas e elas não sabiam o que tinha acontecido. E então eu vi um flash de uma escola e havia professores completamente assustados correndo e gritando procurando pelas crianças. Alguns estavam chorando porque as crianças estavam desaparecidas. Você sabe, havia algumas crianças que estavam desaparecidas. E então a última cena que eu vi foi realmente difícil. Era uma jovem mãe. Ela era loira com o cabelo preso em um rabo de cavalo também, ironicamente, cabelo bem mais curto, no entanto, e ela estava correndo para cima e para baixo em sua casa de 2 andares procurando pelo marido e pelo filho, e, claro, ela não conseguia encontrá-los, e ela estava com o rosto vermelho, soluçando, absolutamente apavorada, e ela não parava de gritar, meu bebê, e essa foi a última coisa que eu vi naquela visão. Felizmente, eu acho que o Senhor me poupou de ver muitos detalhes sangrentos, mas eu vi tudo daquela visão aérea e aquela visão ficou comigo. Como você pode ver, eu nem precisei ler o papel. Eu escrevi para, você sabe, preservá-lo. Claro, você quer ter certeza de que está se lembrando das coisas corretamente, mas isso ficou marcado na minha memória. E o segundo, sobre o arrebatamento, foi em 2016. Na verdade, eu estava ouvindo testemunhos. Não eram sobre o arrebatamento. Eram apenas experiências de quase morte. Talvez algumas visões que as pessoas tiveram. Mas não tinham nada a ver com o arrebatamento ou algo assim. E eu estava jantando. Tudo estava normal. Nada, sabe? Nada estranho. E o vídeo que eu estava ouvindo era bem básico. Era um daqueles vídeos de conversão de texto em fala. Era a voz de uma mulher robô lendo o texto na tela literalmente. Não era nada emocionante. Mas o último testemunho surgiu e imediatamente, de repente, comecei a soluçar incontrolavelmente e não conseguia fazer nada. Eu só chorava, chorava e chorava. E então vi orbes de luz do mundo todo. Não vi nada parecido com o fundo. Estava tudo escuro, mas eu só via essas esferas de luz vindas de toda a Terra, e elas estavam se juntando para formar uma imagem. E então eu as vi formando juntas a silhueta do Senhor Jesus. E quando todas se juntaram, a visão se cumpriu. E eu sabia que isso significava que o corpo de Cristo se uniria como um e então o arrebatamento aconteceria. E, lembrei-me de Efésios, capítulo 4, onde diz, você sabe, o versículo 11 diz, mas a nós foram dados pastores, apóstolos, mestres, profetas e evangelistas, com vistas à edificação dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé. E foi isso que eu estava vendo, todos nós chegando à unidade da fé, e quando alcançarmos essa unidade, seremos arrebatados. Então, como eu disse, eu anotei essa também. Isso foi muitos anos depois, mas essas 2 visões realmente ficaram comigo. Penso muito sobre elas agora nos dias que vivemos. E senti que precisava compartilhá-las com vocês.
Então, oro para que elas os abençoem, os encorajem, e se eu tiver mais alguma, compartilharei. Deus os abençoe.